tarde a todos e a todas. Eu, neste momento, estou na dupla função de vos receber e, ao mesmo tempo, de apresentar o livro. Este livro foi lançado no Palácio da Bolsa há cerca de um mês e meio, não foi? Pronto, mais ou menos. E o Ricardo incumbiu-me da tarefa de fazer o lançamento deste livro que toma o nome de Memórias. E eu, quando peguei e comecei precisamente a sessão fazendo um tributo ao objeto, a este livro. E dei-me conta ontem que na apresentação do livro da Lucília Monteiro, as pessoas, o que não era habitual, começaram por falar do objeto. E isto fez-me pensar. Portanto, eu quando fiz a apresentação na Bolsa, estava a fazer uma apresentação do objeto, o que não é usual, e ontem vejo que se começa pelo objeto. E isto pareceu-me um bocado o sinal dos tempos. Parece que é alguma coisa que neste momento especialmente livros com este tipo de estrutura, este tipo de apresentação, que não tem o caráter da vulgar, banal, como até agora eram portanto, apropriados os livros. Os livros eram a mediação do seu conteúdo. E quando eu faço a apresentação no Palácio da Bolsa, que agora vou na mesma referir, porque cada livro é um caso, cada livro é único, na sua fisicalidade, mas ontem ao ouvir a sessão a começar pela apresentação do livro, achei que não trazia novidade nenhuma, aqui há alguma coisa. É de facto o livro que começa já a ser encarado como um objeto com características muito particulares e que merece ter um espaço para si. Este livro eu considero particularmente bonito, um objeto estético estimável. Começaria pela capa, em que depois vamos ver aí a fotografia que lhe corresponde. Portanto, é uma capa em que aparece um emaranhado que se sabe que são árvores, mas que há aqui claramente para mim, mas acho que não foi só para mim, porque houve outras pessoas que o referenciaram, uma convocatória à trama das sinapses, à trama dos neurónios, portanto, às dendrites, aos axónios, que no fundo do nosso cérebro, onde mora a memória. Só que neste livro, e muito bem, há um esmaecimento na definição daquilo que será esse emaranhado. E, portanto, eu fiz aqui uma leitura também tendo a ver com a memória. A memória, com o tempo, degrada-se, enriquece, afaga-se, apaga-se e, portanto, eu considero que a escolha desta capa é excelente e remete, e é também uma fotografia. Depois, o livro apresenta, e ontem também foi muito falado, a questão do papel, o cheiro do papel, a textura do papel, a densidade do papel e a tonalidade do papel. O ser da Blue Books, da Norprint, a Casa do Livro, haver uma editora que se chama A Casa do Livro, é um nome que apraz, portanto, a casa é um lar, é um lugar que nos acolhe bem. E também registrei o facto de vir na ficha técnica explicitada a designer, que é uma mulher, Janete Rocha. E reporto aqui a importância que tem a nomeação dos designers que muitas vezes se encontram completamente omitidos. Neste caso, ser ainda por cima uma designer mulher, e aqui recordo uma exposição que houve no Museu da Cidade, na entrada da Biblioteca Almeida Garrett,
seu nome Errata, e em que umas investigadoras fazem um levantamento das designers que foram apagadas da história do design em Portugal, e de que há mulheres, por exemplo, Maria Lamas e tantas outras, e que esse trabalho trouxe à luz do dia. Ora bem, apresentado o livro objeto, e é aquilo que eu considero, que nomeei um tributo ao livro, iria agora fazer uma breve leitura das imagens, das fotografias apresentadas pelo Ricardo Fonseca, e dizer que este livro de memórias é um livro de viagens. Eu devo aqui abrir um parênteses. Eu, na apresentação, no lançamento na Bolsa, fiz muitas referências ao texto da Carmo Serem. O texto da Carmo Serem é, de facto, um texto de uma grande riqueza, uma leitura extremamente rica, só que hoje não faria qualquer sentido, estando aqui a Carmo Serem, eu citar as vezes que citei da outra vez a Carmo. A Carmo tem esta qualidade extraordinária, que é acrescentar à obra que ela comenta, acrescentar uma valia grande e, mais ainda, um pensamento que vai para além do objeto que ela comenta. Portanto, vou omitir isso e dizer o seguinte: neste livro do Ricardo Fonseca, que é um livro de memórias, é um livro de viagens. Só que é um livro de viagens em que não há nem mapa, nem há GPS. Nós estamos, aquilo que eu direi, desorientados. Porquê? Porque o Ricardo não coloca o número da página, não tem índice, faz uma brevíssima anotação num cinzento altamente discreto para não provocar e não afetar a estética das páginas, e faz muito bem, porque o que ele nos quer é, no fundo, desorientar. E desorientar é sempre orientar para alguma coisa. E, portanto, o Ricardo, no fundo, o que é que nos está a dizer? Não interessa para nada onde é, como foi. Isto é minha memória, e agora vocês apropriem-se das fotografias como quiserem. E, portanto, é um livro que é um enorme desafio para aquele que o está a folhear. E foi essa desorientação que me orientou em tantas leituras, que eu não vou aqui desenvolver, mas continuo a encontrar várias linhas de desorientação. O Ricardo começa com imagens do Porto. E, deixa-me cá ver como é que isto... Imagens do Porto. Portanto, a primeira apresenta esta, e não é por acaso. As primeiras fotografias que nos apresenta é da sua cidade. E é um porto localizado no tempo. Este primeiro porto, embora ele não faça nenhuma descrição temporal. E aquilo que profundamente me tocou e agradou é que o Ricardo não tem, relativamente ao Porto, aquela atitude saudosista, aquela atitude de estamos a expoliar o nosso Porto, porque o Ricardo traz para aqui também, que eu não vou mostrar, portanto também comprei um livro para ver, a Casa da Música, que é uma aquisição recente da cidade. E no caso do Ricardo Fonseca, há duas pessoas que também acompanham este pensar, que é o Germano e que é o Hélder Pacheco. São três pessoas que amam profundamente o Porto, mas não têm uma perspectiva saudosista do Porto decadente, antigo, pobre, efetivamente pobre, e a querer que esse Porto ficasse estático e museificado. Eu costumo dizer que eles amam tanto o Porto que querem que o Porto cresça, como um pai e uma mãe querem que o filho cresça. Claro que tem sempre a nostalgia do bebê, do pequenininho, mas aquilo que dá
saúde na cidade, é ela progredir, é ela, portanto, modificar, porque ela é um órgão, ela tem um funcionamento orgânico e, portanto, nesse funcionamento orgânico, ela necessariamente, a cidade tem de mudar. E depois de nos apresentar várias imagens de um porto de um outro tempo, a primeira imagem que nos aparece é de um ator. E eu acho que não é nada acontece por acaso. Portanto, o Ricardo dá prioridade à cara, ao rosto humano, a um rosto humano, portanto, que no fundo é uma máscara, que representa e também diz muito sobre a importância que o Ricardo dá a uma expressão artística como é o teatro e, neste caso, os atores. E passo a seguir o circo. Portanto, e aqui temos o palhaço. Novamente uma figura humana icónica que todos nós recordamos, neste caso o palhaço rico, e portanto são estas das primeiras figuras que se apresentam a seguir às primeiras imagens do Porto. E a seguir quem temos? Temos os artesãos. Portanto, as figuras que ele traz, portanto, que retrata, que escolhe nesse seu campo de memórias, artesãos. Aqui a Rosa Ramalho, com o seu trabalho, o José Rodrigues, e portanto há aqui um conjunto de figuras que nos dizem muito também como é que o Ricardo pensa as vivências que teve ao longo de uma vida. Deixa-me só dizer uma coisa. Força. Este foi o último trabalho de José Rodrigues. Pronto, e ainda por cima tem este lado ainda mais que já ajudado. Que é simbólico, não é? Portanto, é o José Rodrigues, na fase, eu sabia que era na fase terminal da sua vida, mas continua a ser o olhar do José Rodrigues. Aqui está um José Rodrigues inteiro, não é? Completamente inteiro. E aqui nós escolhemos esta fotografia para divulgar esta apresentação, porque o Ricardo Fonseca vai buscar uma outra figura que faz parte do nosso quadro referencial português, que é o António Silva, e portanto o Ricardo não fotografou o António Silva, mas o Ricardo foi buscar o António Silva a ser visionado, neste caso por uma mulher, que se percebe que é uma mulher da zona, neste caso, de Mesão Frio. Atenção que está lá que ela é de Mesão Frio, mas a cinzento muito clarinho para não perturbar. E volto a referir este lado de respeito pela imagem, não enchendo de referências, porque não é esse o objetivo do Ricardo Fonseca. E depois temos o pescador, a pesca, tem fotografias excelentes do mar, dos pescadores, da lavra do mar. Aqui uma mulher. Há muitas mulheres neste desfilar de memórias. Aqui suponho que a tratar do peixe, a seca da Nazaré, portanto, e a seca do peixe. Algumas destas funções, destas atividades já não são atividades, já são inatividades. O pastor, portanto, há aqui uma grande diversidade, embora o Ricardo não tenha tido a preocupação de fazer nenhum atlas em nada. Mais ainda, eu andei, agora a expressão, a pescar estas fotografias, porque o Ricardo que nos provoca é uma leitura não guiada. Portanto, é guia-te tu, desorientada que estás, desorientados que estamos, guia-te tu. E temos aqui o pastor e o seu rebanho. E aqui uma mulher a depenar uma galinha. Está arranjada lá. Ora bem, arranjaram lá. Olha, vão a ver. Mas também não tem mal, também podia ser depenado uma galinha. Não, está bem. E também. É isso. Olha, mas estão a ver, aqui está. Aqui também a possibilidade, mesmo a fotografia referenciada, ilustrativa, pode levar
a outras leituras. E aqui, portanto, não é... E porque aqui para mim é penar uma galinha? Porque vi a minha avó muitas vezes nesta situação. O que é que quer dizer? Que esta memória convoca as nossas memórias. Portanto, a minha ignorância, não vi ali lã, nunca vi este enovelar da lã, mas reportei-me imediatamente para a minha avó, que não usava este tipo de lenço, mas via muitas vezes sentada a depenar a galinha. E atenção, eu ajudei a depenar muitas galinhas e ajudei a matar muitos coelhos, e vou-lhes dizer, não fiquei traumatizada para a vida e portanto, sou uma pacifista militante. Bom, mas esta minha interpretação quer dizer que mesmo a fotografia mais figurativa, mais ilustrativa, está sujeita a interpretações de caráter subjetivo e, neste caso, a projeções. Eu gostei muito desta fotografia, agora que estou a falar convosco, deste meu engano, teve muito a ver com toda a relação afetiva que eu tinha com a minha avó, mesmo quando ela matava aquelas criaturas todas, sem dó nem piedade, e eu também não tinha nem dó nem piedade, hoje era incapaz, não é? Mas foi isto que eu vi. E por falar em animais, também andei a ver os animais no livro de memórias do Ricardo. E aqui são patos, é um patário, acho que não se chama assim, mas não é um aviário. Portanto, é um espaço onde os patos são criados. Há aqui o confinamento com aquela rede e temos animais, só trouxe aqui alguns, de várias partes do mundo. Desde um macaco a fazer lembrar gente, até estes, até, por exemplo, este gato. E, por exemplo, esta fotografia, eu já tive organizada noutro lugar, sem ser animais, mas por não ser muito longa, é uma fotografia que tem uma série de características extraordinárias, porque há aqui uma combinação entre uma geometria, em que dominam as paralelas, sejam na horizontal, seja na vertical, e depois temos este gato com todas estas curvaturas, um gato lânguido, concupiscente, a olhar para a câmara, e portanto temos aqui estas duas realidades que nos fazem olhar ou para um lado ou para o outro, e portanto balancearmos, e isto é uma qualidade extraordinária numa fotografia. E esta também, porque é que também a escolhi? Escolhi-a por causa deste passarinho que está aqui nesta gaiola. Portanto, são chineses, são pessoas orientais, eu suponho que é Macau. É Macau, e há muitos anos, eu e o João estivemos 2 vezes, 2 anos, na década de 80 em Macau, e uma das coisas em que Macau não tinha nada a ver com o que é hoje, mas no jardim perto do Leal Senado, nós passávamos lá todas as manhãs e víamos os macaenses, ou chineses da China, não interessa, eram todos chineses para nós, sem distinguir qualquer origem ou proveniência, e então eles estavam a fazer aquela ginástica chinesa que é um autêntico bailado, e vinham todos com uma gaiola tapada com um pano, e então chegavam ao sítio onde iam fazer a ginástica, tiravam o pano, penduravam a gaiola num ramo da árvore, e nós perguntámos à nossa amiga, que vivia em Macau há muitos anos, o que é que eles estão a fazer? E eles dizem, eles trazem, o passarinho vem desanuviar. Portanto, eles vinham fazer ginástica, traziam a gaiola, tiravam a cobertura, e enquanto o dono do pássaro fazia a sua ginástica, que era um autêntico balé, o passarinho estava a desanuviar. Escolhi esta fotografia por essa razão. Portanto, outra vez esta conotação à nossa história afetiva. Aqui, estes 2 cavalos são maravilhosos, são da Islândia. Houve aqui fizemos uma série de atividades para recolher dinheiro para a Associação Rota dos Povos, que estava a juntar uma verba para comprar uma incubadora móvel, porque eles têm uma forte intervenção numa população que é Catió, e portanto a mortalidade infantil lá é tremenda,
e a ida das crianças daquele lugar para o Hospital de Bissau, crianças recém-nascidas com problemas, morriam no caminho porque não havia uma incubadora móvel. E nós o que é que fizemos? Fizemos aqui uma série de atividades para recolher esse dinheiro, conseguiu-se comprar a incubadora móvel e então uma das mais populares era uma venda de uns pequenos bilhetes com uma numeração e o prémio era esta fotografia esplendidamente impressa e esplendidamente emoldurada. Foi um amigo nosso que teve a sorte de a ter, que é o Acúrcio, e estes cavalos estão muito bem tratados numa sala, porque é uma fotografia de facto espantosa. Aqui poderia passar para a paisagem. Então o que é que acontece? O que é a paisagem nesta obra do Ricardo? É de uma diversidade impressionante, mas não é nenhum planisfério de paisagens. Portanto, não sei qual foi o critério que ele escolheu, o certo é que cada lugar que ele nos apresenta nos surpreende pelas suas características. Neste caso é esta é outra, mas pode ser uma paisagem urbana, marcadamente urbana. O que quer dizer, eu ao ver estas fotografias, e estas já vamos, quer dizer que, antes de mais nada, o Ricardo gosta do mundo e, portanto, ele não faz diferença entre as paisagens bucólicas ou outras, ele fotografa o mundo. Esta, para quem conhece, é da Albergaria, uma floresta em Albergaria, que é bastante protegida no Gerês. E é esta fotografia que depois é a capa do livro, naquele esmaecimento que há bocadinho referi. Aqui temos, portanto, uma paisagem urbana sem a ideia do horizonte, mas há aqui um lado também muito importante nestas fotografias do Ricardo, é que ele não procura o icónico desenquadrado do cenário, ainda que este cenário, isto é Nova Iorque, é a Catedral de St. Patrick, Ricardo? Sim, sim. É a Catedral de St. Patrick, e a Catedral de St. Patrick, o horizonte são estes prédios todos à volta. E depois nós ao vermos, portanto, estas imagens estão todas salteadas, e de facto reparamos na beleza, quer de um edifício, quer do outro. Portanto, aqui não estabelecemos, mas não procurou uma nesga do céu para retirar do contexto, mas respeitou o lugar onde a Catedral neste momento vive. Esta fotografia, porque é que eu a trago? Porque há muitas fotografias do Ricardo, isto demoraria nem pensar, é um problema escolher as fotografias neste livro, porque aqui temos várias camadas, que aqui por acaso a projeção não favorece. Temos vários planos até chegar àquela igreja. E há muito isto, estas diferentes dimensões, estes diferentes planos correspondem não só a distâncias diferentes, mas a realidades diferentes que estão acopladas umas nas outras ou umas junto às outras. Desculpa. O humano no Ricardo aparece de diversas formas, de diversas maneiras. Eu andei a fazer o levantamento dos olhares que aqui nos são dados a ver nas fotografias em que se figura o humano. E então referi a olhares doces, de espanto, inquietos, perguntadores, preocupados, contemplativos, absortos, expectantes, apaixonados, entediantes, orgulhosos e ausentes. Escolhi esta porquê? Porque literalmente não se sabe o que é que se está aqui a passar. Pode ser um modelo, pura e simplesmente está a descansar, mas o Ricardo, de propósito, dá-nos só esta imagem e depois diz assim, isto é aquilo que vocês quiserem.
Pronto. Eu próprio não sei o que é. Portanto, o Ricardo não sabe o que é. Eu Portanto, agora conto rapidamente a história. então, Eu estava em Hong Kong e a caminho de Macau. E tinha uma hora para apanhar o ferry para ir para Macau. E vi esta noiva sozinha, completamente sozinha, e fiz a fotografia e fiquei a aguardar o desenlace. Tive seguramente meia hora a ver se acontecia alguma coisa. Ao fim de meia hora tinha mesmo que apanhar o ferry para Macau e ela continuou assim, por isso não faço a mínima ideia o que é que aconteceu. Acho feliz, não tenho certeza absoluta. não sabemos se ainda está lá. Isso não temos. Obviamente que a leitura que nós fazemos é este desapontamento e esta sensação de abandono. Mesmo que fosse, porque é uma coisa muito importante, aqui não é um documentário, mesmo que fosse um modelo em situação de descanso entre várias poses, esta fotografia vale por aquilo que ela nos suscita. E digo-lhes uma coisa, é uma fotografia que alimenta uma certa pena, um certo dó, e é o sentimento, claro, de abandono. Inclusivamente, esta escadaria sem fim e a pose, a postura dela, que apesar de tudo, ainda não desistiu porque continua com o ramo bem preso às mãos. Portanto, esta fotografia dava para um belíssimo texto sobre tantas coisas, sobre, eventualmente, nada sobre a noiva, porque aqui a noiva é um acessório, não é? É outra coisa, eventualmente é outra coisa. Mas, pronto, aquilo que eu encontro muitas vezes nas fotografias do Ricardo são uma série de possibilidades de múltiplas leituras. E esta é uma delas. Eu não sabia a história, mas, de facto, há aqui um abandono qualquer, seja pelo fotógrafo de uma passagem de modelos, seja por um noivo que a deixou pendurada, seja pelo que for. Eu direi que o Ricardo, neste livro, acolhe todos, homens, mulheres, novos, velhos, crianças de várias idades, mães, viúvas, trabalhadores, trabalhadoras, cantores e cantoras de ópera. É impressionante o painel humano, o catálogo, direi até o catálogo humano, que o Ricardo nos favorece neste livro. E há alturas que o Ricardo me surpreende, pelo menos na minha leitura. Há esta fotografia que está aqui, que é uma fotografia típica que hoje, eventualmente, os chapéus não existirão, mas eu encontro muitas vezes esta postura e esta fileira de homens, porque não costumo encontrar mulheres. Por exemplo, no Jardim do Marquês, quando não estão a jogar as cartas, estão enfileirados, a olhar, a passar, em escadarias, em ruelas e também no nosso mundo rural. Reparem que está tudo com um ar contemplativo, temos aqui um à frente a apontar alguma coisa, mas os outros não estão particularmente interessados, e ao lado desta fotografia está esta, que é um rebanho. Isto é, em que também temos os bichos também enfileirados, também organizados, que não estão a fazer nada. Bem, estes pelo menos estão a pastar e os outros estão a pastar o tempo. E estas duas fotografias, uma ao lado da outra, a mim suscitou-me, parece que há quase uma certa ironia nestas duas fotografias estarem juntas. E aqui eu não quero que o Ricardo diga se foi intencional ou não, porque eu quero continuar a pensar que aqui houve alguma... Eu, pelo menos, atribuo-lhe esta intenção. E aqui vou pedir ao Ricardo para não dizer que não é. Porque me dá imenso prazer ver isto, porque esta imagem dos homens, sem fazer nada, parados à espera, não se sabe o quê, foi sempre uma imagem que me tocou profundamente. Inclusive, não sei se já repararam nas igrejas, agora menos, porque também há menos gente nas igrejas, mas as mulheres estão lá dentro com as crianças,
os homens levam as mulheres, depois vão saindo de fininho e vêm todos encostar-se ao murete do lado, a falar, a conversar, e no fim, antes da missa acabar, são suficientemente inteligentes, voltam a entrar, não vá a mulher reparar que eles estiveram, enfim, a alienar cá fora. E o livro termina com esta imagem, e esta imagem é a imagem de Dalí, e eu acho que esta claramente é intencional, e é aquilo que se chama uma boa intenção, porque é de facto a deformação do tempo. E o Ricardo, o que é que no fundo nos está a dizer? Está a dizer que o tempo, o nosso tempo pessoal e subjetivo, não é um tempo cronológico, é um tempo marcado pela afetividade e é um tempo que altera inclusivamente os conteúdos da memória. O que é que nós fazemos? Omitimos determinados episódios, enaltecemos outros e fazemos isso, atenção, não é o acaso, é que as nossas memórias do passado têm que ser compatíveis com os valores, os nossos valores do presente. Eu fui professora durante muitos anos e eu achava fascinante ver os meus colegas a passarem aos alunos que eram alunos disciplinados, pontuais, faziam os trabalhos de casa todos os dias. Isto não era verdade, mas eles não estavam a mentir. Eles, enquanto professores, reviam o seu passado, assim como os pais, junto dos filhos. Os pais são sempre, e as mães, tiveram sempre, enquanto crianças, enquanto os adolescentes, comportamentos verdadeiramente exemplares. Chegavam a horas, eram respeitadores, cumprimentavam toda a gente, arrumavam as coisas direitinhas, tinham os quartos muito bem organizados e, portanto, o Ricardo, nesta imagem, reporta precisamente essa alteração do tempo. Eu cortei para o fim e dizer que as imagens que ele nos traz do Porto são notáveis. Nós tivemos o privilégio de ter aqui uma exposição individual do Ricardo sobre o Porto e foi uma exposição marcante. Empenhamos-nos muito a fazer aquilo que consideramos na altura, mas ainda consideramos agora uma montagem que fizesse jus e não encaixilhamos as coisas, portanto elas têm uma transparência vária e efetivamente é um privilégio. E deixei o Ricardo para o fim, porquê? Porque é a personagem maior neste livro. Porque, enquanto pessoa, eu reporto quando é que eu conheci, porque as amizades também nos alteram muito os critérios, e conheci o Ricardo no tempo do executivo do Rui Rio, quando ele queria tirar o material do Museu da Indústria, que se encontrava num armazém arrendado na via industrial, e, portanto, o Rui Rio, na altura, queria levar todo aquele material para o Matadouro. Ora, o Matadouro já estava abandonado há imenso tempo, chovia lá dentro. Se aquele material saísse daquele armazém e fosse para o Matadouro, o que é que iria acontecer? Ia todo para o lixo. Morria. O Matadouro morria. O Matadouro matava, mas matava aquilo em menos de meio ano. E então, na altura, eu estava na variação como independente e na altura surgiu a ideia, estava na altura com o Rei Fernandes, com a Fernanda Rodrigues e outros, e então na altura tivemos uma ideia. Vamos formar a Associação dos Amigos do Museu da Indústria e da Ciência. E então decidimos avançar com a criação dessa estrutura. Para quê? Para tornar pública a existência desse material e impedir a matança daquele espólio, que é um espólio que não é riquíssimo, mas faz parte da história da indústria do Porto, da indústria do Norte.
E então criamos a associação e depois foi saber quem é que íamos convidar. E, por unanimidade, portanto, fazia parte dessa associação, por exemplo, a Maria João, diretora na altura do Museu Soares dos Reis, uma empresária, uma Mota Pinto, era uma pessoa que, precisamente, portanto, um conjunto de pessoas de várias áreas, e para presidente escolhemos o Ricardo. E porquê? Porque era absolutamente uma figura que era incontornável pela importância que tem na cidade, mas absolutamente inatacável, seja por que lado fosse, e portanto nós queríamos que a associação tivesse esse caráter. E o Ricardo aceitou. E aceitou com uma humildade enorme, todos aprendemos imenso com ele, porque no seu registro muito ponderado e muito, eu diria humilde no melhor sentido da palavra, passa imenso saber. E o Ricardo, que tinha sido, não sei se não era presidente do Porto de Leixões, era diretor, não é? Não, era assim. Tinha sido, na altura no metro do Porto, e eu nunca mais me esqueço a primeira vez que vi o Ricardo. Portanto, íamos reunir, ia lá levar uma ata para ele assinar, e entro no gabinete do Ricardo, que era na Torre das Antas, lá em cima. E aquilo tem uma vista extraordinária. E uma senhora veio-me abrir a porta, disse, faz favor, entra, e eu olho para aquele imenso cenário do Porto e fiquei, quer dizer, em vez de ter sido mais educado, e depois parei e saí, desculpe, e dizia, vá lá, vá até à janela. E deixou-me ir à janela. Não vou ficar nada. Ele teve a sensibilidade de perceber que eu tinha ficado verdadeiramente fascinada com o lugar, e portanto, mais importante que os cumprimentos, o senhor Presidente do Metro do Porto ofereceu-me aquela janela. Bom, não vale a pena contar mais destas coisas, vale a pena leiam a biografia que ele apresenta. E eu acho que é um manifesto de humildade, porque ele farta-se dizer a quantidade de pessoas a quem deve o ser o fotógrafo que é. E é incrível, não é normal, ele não é normal. Porquê? Porque não é habitual acontecer esse desenrolar de pessoas que favoreceram o fotógrafo que é. E, portanto, essa biografia escrita, que eu considero um modelo de humildade e um tributo a tanta gente, diz muito do Ricardo, e mais não diz, não, ele vai se zangar comigo, eu não quero. Eu terminaria como terminei antes mais nada, tinha aqui este apontamento que na altura me esqueci de dizer. Houve outra situação que me tocou profundamente, me tocou a mim, o João, a Patrícia, que conhece bem o Ricardo. Nós organizámos com outras galerias e instituições de ensino superior o mês da imagem do Porto, e tivemos a ideia de criar, que é o MIP, criar o chamado MIPOF. E fizemos uma open call convidando quem quisesse, podia apresentar as suas fotografias, só que tinha que propor um lugar, dizer que projeto é que era. Tinha que inaugurar na mesma altura. E a sua proposta não tinha nem curadoria, nem certificação, nem avaliação. Era da exclusiva responsabilidade da pessoa. A resposta foi incrível. Responderam, em menos de 15 dias, 40 propostas. E foi extraordinário, porque essas exposições distribuíram-se tascos, cafés, restaurantes, centros comerciais decadentes, centros comerciais não decadentes, descampados, ruínas, num automóvel, que era uma exposição itinerante, portanto, e a autora achou que era a maneira de itinerar, era pôr a exposição no seu próprio carro. Isto é, apareceram exposições em todo lugar, em todo sítio, nas ruas, coladas nas paredes. E depois nós fizemos aqui uma reunião com esses autores e convidámos outras pessoas para programar
para o próximo ano. E uma das pessoas que veio para querer participar era o Ricardo Fonseca. E isso acho que diz muito sobre a maneira como o Ricardo se coloca na fotografia e a humildade que tem. Eu termino com um poema de uma poeta que eu gosto muito. É um poema, é um dizer, que é a Adília Lopes, que é conhecida por ser mordaz, por ser... tem uma fala muito especial. E ela diz isto: só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. E aquilo é dizer, o Ricardo é uma boa pessoa, o Ricardo presta muito, para além do excelente fotógrafo que é o que é. E muito obrigada por tudo. Está bem? Não vou falar nada sobre o Ricardo, porque não é porque chegou, é porque eu não o conheço. Eu sou muito mal. Sou muito admiradora dele na fotografia, não é? Mas de facto, não tem nada a ver com não dizer o que foi escrito. Portanto, isso acabou. Agora, vou falar das fotografias, mas na minha perspectiva, como eu as leio. E nesse sentido, eu acho que o Ricardo Fonseca, quando começou a fotografar, ele já tinha um olhar. É impossível o percurso que eu analisei, tenho analisado, não é? Sem ter esta constância. Ele teve sempre um olhar fotográfico. E o olhar fotográfico eu estou sempre a analisar isso para toda a gente, não é? Mas exige não apenas a atenção do seu mundo, quer dizer, a cultura do seu mundo, saber perfeitamente o seu tempo e saber o que é que sobrevive do passado. Esta ligação com o passado, com o que ainda existe e que se conjuga ou não se conjuga com o presente, aquilo que é a estranheza, o que é a diferença, etc. Isso é sempre o tema do fotógrafo. O fotógrafo procura sempre aquilo que ou é completamente o momento, não é? O acontecimento, etc., que está a acontecer por aí fora, mas ao mesmo tempo, ou para valorizar sempre aquela paragem, aquela interrupção da vida que é fotografar, aquela diferença, eu gosto da palavra estranheza, à maneira do Kant, não é? Quer dizer, é uma coisa que nos é familiar, mas que ao mesmo tempo nos estranha, nos perturba, não é? E realmente, quando nós olhamos as fotografias do Ricardo Fonseca, desde os anos 60, que são as que eu tenho visto, não é? Dos anos 60, quando ele começa a fotografar, até hoje, há umas continuidades que são continuidades de origem. Isto é, tudo aquilo que faz um estilo de um autor está desde a origem. E depois afina-se, ultrapassa-se por vezes alguns pormenores, fazem algumas experiências de fotografias. Eu tenho muitas fotografias que na época estavam de acordo com a mentalidade da época, que são humanistas, não é? Fotografias muito humanistas, assim, há Isis, há do Asno, não é? Aquelas coisinhas interessantes do dia-a-dia. E então eu vejo que ele não é, como tu estavas a dizer há bocado, que ele não é um fotógrafo de todos os grupos sociais. Ele é um fotógrafo do homem comum, acima de tudo. E o homem comum hoje somos nós. Todos somos nós, não é? E, portanto, cabe tudo lá. De vez em quando, como a senhora a descascar o fio, não é? Que tu disseste, como essa senhora, de vez em quando, parece popular. Mas aquilo existia na altura e mais. Era um item na nossa fotografia. Na fotografia que se fazia em associações. Era preciso ir a certos sítios para distinguir o rural do urbano, não é? Mostrar as tradições. Cada época tem as suas tradições, fabricam, mas são feitas para o presente. Nós hoje inventamos as tradições que nos interessam hoje, mais nada, não é? Tudo isso. E, portanto, naquela altura tinha aquelas tradições, que era o Estado Novo, claro, como é evidente, não é? Mas que, de qualquer maneira, apelava também enfim, à familiaridade que nós tínhamos com o mundo rural. Toda a gente tinha, toda a gente conhecia, toda a gente queria ver, etc. Bom,
tem isso, é o homem comum que é tipo do modernismo. O modernismo inventa a sociologia do cotidiano de Lefebvre, é isso. O que interessa é o homem comum e o que interessa é o seu cotidiano. E é isto realmente que o Ricardo, em princípio, fotografa, não é? É sempre, quer seja o retrato, quer seja a situação, quer seja mesmo na paisagem, onde também em certas situações, é sempre isso. É o nivelamento das pessoas. As pessoas são aquilo, tudo na mesma linha. E curiosamente, agora já para eu dizer porque é que estou a dizer que ele tem já um estilo, que é um estilo marcado. E é marcado, por exemplo, na paisagem. Eu gosto sempre de falar paisagem, hoje vou falar pouco, porque outra vez falei muito da paisagem. Mas a paisagem do Ricardo estamos nos anos 60, vou começar nos anos 60, vamos aqui mostrar as fotografias dos anos 60, pessimamente mostradas, que isto aqui vê-se muito mal, é um horror. Mas é perceber no livro. O livro tem uma nitidez, não é? Que aqui não se nota, não é? Mas ele tem, as paisagens dele são todas tiradas a grande maioria, tiradas completamente, outras menos, mas menos nos escritos já como, na horizontalidade. Ora, nos anos 60 não se usa. Não existia o horizonte assim, não existia aquela linha horizontal que vai ser, a partir do conceptualismo, não é? A negação da perspectiva triangular, aquela que o Renascimento nos impôs, não é? E que as máquinas também traduzem, etc., não é? As câmaras fotográficas. E começa a polémica no conceptualismo, vai alastrar-se mais no pós-moderno até, e depois no fotográfico, não é? No contemporâneo. Mas está lá. Se começarem a ver o livro página a página, as paisagens desenvolvem-se na horizontal. Nós não temos aquela perspectiva de fundo, mesmo quando há uma cheia, que no caso onde se tem assim um certo afunilamento de ruas, como é o caso das cheias do Rio dos anos 60, ali na Ribeira, mas vistas de Gaia, eu chamo isso o olhar do lobo. Eu tenho o olhar do lobo, que é, vocês reparam, nós temos olhos frontais na cara, não é? Nós temos cara lisa, não temos olhos um de cada lado do outro, não é? E se repararem o andar do lobo, no lobo nota-se muito que ele é muito agitado. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, não é? De vez em quando. Para quê? Para forjar aquela simbiose que os olhos têm de fazer para ver o que está para a frente. E o Ricardo tem sempre esse olhar. Na horizontalidade, sem haver perspectiva, o foco está sempre à direita. De vez em quando tem um contraponto à esquerda, porque é imperativo, por causa da paisagem, ligar a isso, não é? Mas, de uma maneira geral, ele está à direita, porque isso é um olhar do lobo humanizado. Ele vê um cantinho, mas vê à maneira ocidental, que nós escrevemos e lemos da esquerda para a direita, não é? E, portanto, à direita tem de estar foco importante. O foco está sempre lá, não é? Mas de facto, muitas estão. E o que é que acontece? Sendo horizontais, nós não estamos na janela renascentista, não estamos ali debruçados a ver a paisagem. A paisagem vem contra nós, porque o mundo realmente é inqualificável neste aspecto, não se pode repartir, não se pode repartir em bocados. E, portanto, o mundo vem para nós. A paisagem, nós estamos no meio dela, não estamos debruçados, estamos no meio dela, e admitimos ao ver aquelas imagens que ela continua para trás de nós. Nós estamos metidos lá no meio dela, no meio da paisagem. E por isso a coisa parece que se expande para nós. Bem sobre nós. O primeiro plano é sempre esta proximidade nossa, lá dentro. Nós mergulhados no que é realmente impossível de qualificar ali, não é? De qualificar onde para, não é? Não para, continua. E depois só tem esse pormenor, assim, à direita. Mais importante, por vezes contrapontos, como eu disse, não é? Mas tem. Ora, este modo de ver a paisagem, digamos assim, que é um dos géneros, não é? Que ele pratica, e bem, está nas primeiras imagens. Está naquela imagem que gosto muito, que é no dia temporal com os dois meninos à direita
tudo molhado e tal, feito muito na água do chão e tal. Essa água vem ter connosco. E se vocês verificarem ao longo de todo o livro, ao longo do tempo, durante 40 anos, elas voltam a este tipo de imagem. Isto é um estilo seu, completamente seu, não é? Não tem nada a ver com a fotografia que se usava, com a fotografia que se vem usar. Claro que tem também fotografias, tem influência modernista que a Associação gostava de praticar, não é? Não era só o chamado salonismo, o modernismo imperou também dos anos 50, imperou bastante, ele também tem fotografias que parecem o picado do cinema, não é? Vistas de baixo para cima, aquela que mostraste de Nova Iorque com a igreja neogótica, não é? Ali colocada no meio. Tem imagens assim que nós vemos, as que têm as cidades no monte, também são assim, acanduradas, não é? Assim, e então também existem imagens, como aquela do jogo que está a jogar no chão, não é? São imagens realmente que são de um picado contra picado, não é? De baixo para cima. E algumas imagens são o olhar de Deus, não é? O olhar de cima, não é? Porque se adequa, não é, ele não faz experiências, parece-me a mim, ele adequa sempre o que está a fotografar ao que interessa mais a nível de estilo, de práticas, de experiências feitas, não é? Tudo isso. Agora, isto não invalida a permanência de uma linha que é o estilo próprio. E também acho que é outra característica do estilo dele é a procura sistemática de movimento. O movimento em tudo, não é? Isto já é esta paisagem que eu dizia que tem contra nós, já é movimento, não é? Dada assim, mas em pormenores, por exemplo, no próprio retrato, vou já falar não, mas nas situações também, nas situações interessam, por exemplo, desde que começou, lá está, é estilo também, porquê? Porque na arte chávega, na arte de espinho e tal, se pegarem naquela fotografia que está em 2 páginas, que não mostraste, que é o próprio barco, sim, tem uma perspectiva absolutamente impossível. Aquela perspectiva só em fotografia, não é? O barco parece que está cortado ao meio e depois o movimento vê-se no esforço das pessoas. O esforço é sentido, nós sentimos isso e é feito para dar o movimento. E depois tem, enfim, os pescadores a puxarem aquilo, etc. Não é? Tudo cheio de esforço, de músculos, não é? Que repete também noutras figuras mais tarde. Portanto, o movimento do corpo nós vemos-lo, nós sentimos-lo. A arte-chave é mais do que isso, parece que o barco se levantou e que está ali qualquer coisa esquisita, porque de facto aquilo é uma convergência de perspectivas. Ele parece partido, não é? É uma coisa assim fantástica. E isto, portanto, isto está nos anos 70, a arte-chave, não é? Princípio de 70, e vai continuar por aí fora. Também vamos encontrar precisamente este movimento em muitíssimas imagens, mesmo até para pegar em fotografias que vimos há pouco tempo, não é? No retrato, que é outro dos géneros que é muito praticado, embora seja um retrato que muitas vezes é alegórico, isto é realmente um livro de viagens, e quando fazemos viagens nós tiramos retratos alegóricos, não é? Aquele que sintetiza mais o que o país representa, quer nos seus costumes, quer nos seus penteados, como acontece lá, tocados, não é? Que os homens, as filipinas, assim, têm os tocados especiais, o México, etc., não é? São retratos que acabam por ser retratos a puxar para a memória, para a pessoa se lembrar daquilo como é, porque são uma alegoria para aquele povo, pronto, que visitam. Agora, para lá disso, os primeiros retratos que aqui foram mostrados, não foi mostrado do Camarinha. O Camarinha, vê-se que ele cria aquele ambiente. Era em casa dele. Pois ele queria que ele fosse no lugar que ele queria, porque tudo à volta o define, não é? Aquele quadro de renascença lá no fundo, tudo feito à minha volta que é. E era muito difícil entrar em casa do Camarinha. Ah, pois é, eu sei isso. Pois, mas pronto, esse é um retrato onde está mais presente o retratado.
O retratado era o que ele queria, que ele gostaria de estar e tal, aquela sociedade toda. A Rosa Ramalho também é o que ela quer, queria, gostava, com as suas figuras, não é? Portanto, também é o contexto que está presente. Mas o Zé Rodrigues, que é muito posterior, é um retrato já numa fase muito mais apurada no retrato, não é? Eu não concordo no olhar que tu dizes. Eu acho que o Ricardo apanhou a transição do olhar em que ele pretende fazer o seu rosto, o rosto que ele, enfim, generalizou, gostava de mostrar. A gente sabe, o Zé Rodrigues era o pai eterno. Ele era o pai eterno, não é? Então, e a barba, tudo fazia parte disso. E ele está a preparar essa expressão, mas não, apanhou ainda em dúvida. Na fotografia ali é que se nota mais, não é? Na fotografia no livro, nota-se que ele está a preparar-se. É uma fotografia que foi um apanhado do autor. E que não deixou. Já muito debilitado na altura. Estava já nessa altura. Pois está. Mas, de qualquer maneira, é o momento exato. E esta coisa que vai tendo no retrato, que é uma coisa muitíssimo difícil, que é o objeto, a pessoa, o objeto, não é? Tem de estar a par com aquilo que se espera e a pessoa tem de fazer um cut num vislumbre, não é? Porque é quando aparece aquilo que se quer, não é? E eu, para não vos cansar muito, vou dizer que isto também nele associa-se no retrato a outra coisa, que é encenação, tipo fotografia de cinema. Não é encenado, não é naturalmente. É o natural procura um ambiente. Ou digamos assim, o que lhe puxa é fotografar alguém que parece estar num cenário de cinema. Isto é, onde se isola o retratar. O retratado faz parte de, digamos assim, do aspecto bonito daquela fotografia. E, portanto, tem de estar destacado no contexto. Eu pego em duas, uma muito antiga, que já tem todas essas características que eu gosto imenso, que é a vendedeira de bananas em Luanda. É um retrato de cena, completamente. Como também vai ser, mais tarde, aquela que tu mostraste, que é outro retrato de cena, da noiva abandonada. Só que tem outra idade de quem está a fotografar, percebe, não é? Tem uma sensibilidade assim mais, quer dizer, mais sedutora, não é? Mais aprofundada e tal. Mas é o mesmo tipo de imagem. É uma imagem onde o contexto isola muito a pessoa fotografada, mas diz subtilmente o que a pessoa está a sentir, não é? De uma maneira assim mais subtil. Agora, eu vou acabar, vamos cansar com estas diatribes, para acabar o estilo dele no próprio retrato, das fotografias que eu mais gosto, todas as que tenho visto há muito tempo em retrato. É a fotografia que foi aqui mostrada da mãe ou avó do Peru, com o bebê atrás. Se vocês virem na continuação, é o movimento. Aquela imagem ondeia, toda ela ondeia no papel. Está com o movimento, é ondeante. Eu acho que é a fotografia que representa completamente o que é a ideia de movimento, que ele imprime sempre às suas fotografias. É exemplar desse aspecto. Eu só queria dizer isto, porque vocês estão a ver, o fotógrafo é tão bom como é o homem, não é? É uma coisa rara. Depois disto tem impressão que eu fazia melhor esta calada. Não, mas vou só contar um pequeno pormenor a propósito deste livro. É que ele nasceu com outro título. Eu quando... Bem, a minha primeira ideia era fazer, porque não tinha ainda nenhum livro exclusivamente a preto e branco. E por isso arranjei este conjunto de fotografias, inicialmente até era mais vasto, para ser editado. E, título, dei as voltas à cabeça, não arranjava um título. E eu acabei por optar por um. Eu comecei por lhe chamar
uma câmara como companhia. Porque, em boa verdade, este livro acontece porque eu ando quase sempre com uma câmara. Bom, e foi assim que eu apresentei à designer, à Janete. Nela disse, eu gosto, mas vai ser um bocado difícil trabalhar esse tema, esse título. Para mim vai-me ser difícil. E andamos os dois a discutir e acabamos por fixarmos nas memórias. Problema a seguir foi a paginação, distribuí-los. Nada é a racionalidade de datas, temas repetitivos, não conseguimos arranjar um critério. Fomos pôr um critério mais simples possível. Uma vez para que as fotografias se distribuem-se por 5 continentes, não vamos agrupá-las por continentes, mas começando em Portugal e começando no Porto. As primeiras 20 fotografias são do Porto, depois continuamos até cerca da página 80 ou 90 por Portugal e depois distribuímos as fotografias pelos 5 continentes. Eu tinha também pensado em desenvolver mais um outro tema, porque eu, no passado, tinha 3 temas que eu tinha elaborado um bocado melhor, que era o circo, a arte chávica. É só que está à disposição, não é propriamente um livro, não. A arte chávica. Basicamente estes dois temas e também, esse estará no prelo, um conjunto de fotografias sobre as peregrinações a Fátima. Mas decidi dar só um pequeno cheiro de cada um dos temas e não os envolver, ficará para outra oportunidade. Finalmente, o que é que me cumpre dizer? Que fazer este livro foi muito interessante, motivante, mas, como disse Manuel e bem, foi preciso também dialogar com o designer, com pessoas que me ajudaram também a fazer o tratamento gráfico das fotografias, e por isso a própria editora também colaborou. Por isso, um livro nunca é de um autor só. O livro é de um conjunto de pessoas, o autor aparece um bocado mais destacado, mas se não tivesse tido também o auxílio, o apoio de um conjunto de pessoas, e para valorizar, porque foi sempre cereja em cima do bolo, o texto, que o valoriza e de que maneira. Porque, aliás, como eu digo no texto que eu escrevi, gosto sempre de ter a palavra para complementar a imagem. E ninguém é melhor que a Maria do Carmo para o fazer. E por isso, às duas, muito obrigado, amiga. E pronto, cá estamos, cá estaremos. Só que uma breve nota, acho quer no livro de ontem, quer hoje, este tributo aos designers é fundamental. Porque a colocação de uma imagem, qual é a imagem que fica melhor ao lado da outra? A sobriedade, há aqui uma sobriedade que faz com que a fotografia de facto apareça. Muitas vezes a fotografia fica lateralizada. E, portanto, quer na apresentação de ontem, quer de hoje, os dois fotógrafos fazerem um tributo aos designers e à editora mostra que isto de facto é uma obra coletiva e isso é muito bonito. É muito bonito. Há imensa coisa aqui para dizer, por exemplo, uma das fotografias, e há bocado quando eu falava até no catálogo humano, era mais as idades e representa. Há fotografias, por exemplo, há uma delas que é esta, desta cabeça de cação, que é das fotografias mais inquietantes e que mostra como o Ricardo consegue encontrar a expressão e trazer-nos um sentimento através, neste caso, da cabeça de cação. E ótimo esse tributo que quer a Lucília ontem, quer hoje o Ricardo, fizeram àquelas
questão para além da própria fotografia. Obrigada a todos. É sempre bom estar rodeado de amigos. Verdade,